Muito bom dia, nobres alunos. Hoje, dia 13 de março de 2021, pelo CEPEP. Estamos aqui na disciplina de Legislação e Ética Profissional. Eu sou o professor Eric Brasil. E aqui nós temos as turmas de Camusim, Eletrotécnica 7, e do Paracuru, a Mecânica 10 e a Eletrotécnica 18. Estamos no segundo final de semana da disciplina, que, na verdade, é o último. Então, hoje nós temos aula, amanhã nós faremos uma revisão geral e amanhã também teremos já a nossa prova. Cada matéria, cada disciplina tem uma carga horária diferente, isso vai depender de cada uma. Algumas são mais longas, outras são mais curtas, certo? Quem fez gestão aplicada 1 comigo, ficou comigo durante 3 finais de semana na disciplina, verdade? Então, você poderá se deparar com disciplinas que têm uma carga horária diferenciada. A disciplina de ética tem uma carga horária menor, mas ela não é menos importante por causa disso, certo? É que ela é mais objetiva nos seus conteúdos e nós aqui vamos nos preparar para finalizar esse final de semana. Para aqueles que estão iniciando o curso agora, quando for concluída essa matéria, você já terá vencido a primeira disciplina. Para aqueles que já estão fazendo outras matérias, que já fizeram gestão aplicada, ou até outras matérias, então você vai dando continuidade ao curso. Professor, eu queria alguns esclarecimentos, porque você disse que o curso é presencial. Isso é verdade? Isso continua sendo verdade? Positivo. O curso continua sendo presencial, certo? Mas, como vocês sabem, por força de lei, de decreto, nós estamos no lockdown em todo o estado do Ceará, certo? Então, nenhuma atividade educacional presencial pode ocorrer nesse momento. Todas as escolas, todas as universidades, mesmo aquelas que tradicionalmente, como o CEPEP, têm aulas presenciais, estão utilizando os mecanismos da EAD, da educação à distância, mesmo que isso seja provisório, momentâneo, não é? Mas que bom que nós tenhamos tomado logo a decisão de fazer a nossa matrícula, de aproveitar a oportunidade, porque enquanto muitos estão desesperados no lockdown, sem saber o que fazer, sem saber para onde direcionar o seu tempo em otimizar a sua vida, vocês estão ganhando tempo. Enquanto durar o lockdown, enquanto durar esse pico maior da pandemia, nós, mesmo assim, não vamos parar. Vamos continuar através dos meios disponíveis. E aí podemos estudar, e aí podemos avançar, e aí podemos nos aproximar da conclusão do nosso curso para que nós tenhamos uma maior empregabilidade. Tem acontecido coisas no Brasil e no mundo, não é? Bem inusitadas, bem atípicas, tá certo? Mas o verdadeiro profissional resiliente é aquele que se adapta às mudanças e que é capaz de aproveitar mesmo coisas aparentemente ruins, e transformar isso em janelas de oportunidade para você, ok? Então, o que é que nós podemos aproveitar, o que é que nós podemos fazer? Enquanto que muita gente parou ou parou no tempo e vai continuar parado durante praticamente todo esse tempo de lockdown e desse tempo de pico de pandemia, você já se adianta. Então, em algum momento, tudo vai retornar. Por que vai retornar? Porque já existe uma perspectiva da distribuição de vacinas para a população, não é? Então, quando boa parte da população estiver vacinada, será bem mais fácil desenvolver atividades presenciais, retomar a atividade econômica, retomar o movimento convencional. E isso inclui também as aulas de vocês, as práticas de vocês e tudo aquilo que esse curso oferece para vocês, certo? E nesse meio tempo, você vai assistindo às aulas nos finais de semana, nas disciplinas que são possíveis nós termos esse tipo de ensino, e também vai ganhando tempo assistindo às gravações, caso queira, para revisar os conteúdos, tá certo? Com o material que já está disponibilizado lá no ambiente. E nós temos a certeza
de que os acontecimentos recentes vão estimular o alcance de soluções para minimizar, mitigar a crise sanitária que nós estamos verificando em todo o Brasil e em todo o mundo, certo? Então, assim, já existem respostas, apesar dessa onda, porque há uma onda, não é? Há um pico, mas esse pico ele pode e vai baixar em determinado momento. Nós precisamos entender que se trata realmente de um movimento de ação e reação, de causa e efeito. Se muitas pessoas não tiveram a responsabilidade de, durante os festejos recentes, não é? Tomar as precauções sanitárias devidas e se relaxaram nas medidas sanitárias, então é normal e até previsível que a epidemia ou pandemia aumente, não é? Isso é previsível. Então, de repente, você achou que já tinha passado, não você especificamente, mas muita gente, e aí deixou de usar máscara, deixou de usar o álcool em gel, deixou de praticar o isolamento social, começou a se reunir, a aglomerar em bares, em restaurantes, em não prestar a devida atenção. Então, nós acabamos sendo agentes transmissores, certo? Então, é muito importante ter essa responsabilidade, porque não se trata só da minha pessoa, da sua pessoa, mas se trata também do coletivo, é uma questão de cidadania. Estamos aqui numa disciplina de ética, né? Ética e cidadania, também chamada legislação e ética profissional. Então, desenvolver a cidadania significa ter direitos, com certeza, mas significa ter também deveres. Os nossos direitos são direito à vida, direito à saúde e direitos fundamentais da pessoa humana. Porém, esses direitos podem ser relativizados quando o interesse coletivo está em jogo. Então, você pode muito bem me questionar, mas, professor, como é que eu tenho direito se eu sou obrigado a ficar em casa? Se tem um lockdown? Se eu não tenho o direito de ter aula presencial nesse momento, que direitos são esses? Bom, vamos explicar, certo? Professor, me explique, porque às vezes eu fico um pouco confuso, né? Um direito, ele pode suplantar o outro. O que é mais importante, a vida de um indivíduo ou de toda a coletividade? A vida de toda a coletividade. Muito embora o indivíduo, a pessoa, o cidadão tenha direito à vida, tenha direito à liberdade, tenha direito de ir e vir numa situação normal, mas numa situação em que a segurança sanitária de toda uma coletividade, de todo um país, de todo um estado, de todo um município está ameaçada, então aquele direito ele é relativizado, porque mais importante do que o seu direito individual, mais importante é o direito de toda a comunidade, certo? Existem outros direitos também, certo? E deveres, com certeza. Então, nós, como cidadãos, devemos admitir que o que suplanta um direito seu é um direito maior. E qual é o direito maior? É o direito da coletividade, da sociedade, da comunidade humana, certo? Então, tenham isso em mente. Isso é cidadania. E isso não faz com que o nosso país deixe de ser democrático. Ele continua sendo democrático, mesmo quando nós temos medidas consideradas autocráticas pontualmente, como em estado de guerra, em estado de sítio, em estado de defesa, em estado de calamidade pública. Nós temos uma previsão constitucional, legal, legislativa de termos alguns direitos suspensos ou relativizados. E um desses direitos que eu já falei é o direito de ir e vir. Por exemplo, se eu verifico um toque de recolher em determinado horário, aquele toque de recolher só pode ser estabelecido em situação de guerra, em situação de calamidade, em situação de grande perigo, de grande comoção pública ou de uma grande crise sanitária, como é o caso, certo? Então, existe uma previsão legal e o objetivo dela não é cercear, não é tirar a liberdade do indivíduo, mas sim garantir uma coisa que é mais importante do que a liberdade, a vida. A vida é mais importante do que a liberdade. Então, mesmo dentro dos direitos, existe um escalonamento, uma hierarquia da importância das virtudes e dos direitos fundamentais, tá certo? Inclusive, eu recomendo para aqueles que ainda não conhecem, se quiserem,
dei uma lida nos primeiros artigos da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, certo? A chamada CF 88, ou Constituição de 1988, ela prevê alguns desses mecanismos, e isso tem a ver com a nossa matéria, legislação, legislação, lei, né? Legislação e ética. Então, você vai procurar estudar nessa matéria um conjunto de leis, um conjunto de normas, um conjunto ético-moral, não é? E eu disse no final de semana passado, e vou continuar repetindo, que a nossa matéria, a nossa disciplina, ela está pautada num tripé. Se você quiser concentrar os seus estudos, concentre nessas 3 palavras: ética, moral e direito. Essas palavras vão cair na prova de amanhã. Na prova de amanhã, eu vou querer saber o que é ética. Na prova de amanhã, eu vou querer saber o que é moral. Na prova de amanhã, eu vou querer saber o que é direito. Então, tem 3 coisas que você não pode deixar de saber nessa matéria, nessa disciplina. Claro que eu ainda vou comentar, ainda vou aprofundar esses conceitos hoje mesmo, tá certo? Mas já adianto para você que são os conceitos fundamentais que nós precisamos abordar. E aí, o pessoal dando bom dia aqui no bate-papo, tá certo? Antes da gente dar continuidade nos conteúdos, alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Professor, bom dia a todos. Bom dia. Da Eletrotécnico 18, Paracuru. Professor, sobre a questão das aulas que o professor falou que foi colocada, eu já procurei lá no portal e não encontrei, só encontro as aulas do início, né, em dezembro, não tá, não, encontra lá, as demais eu não estou encontrando. A da semana passada mesmo, porque eu não participei no sábado da aula pela manhã, só à tarde, aí ficou faltando essa parte aí, eu não encontrei. Entendi. A sua dificuldade em acessar, ela é legítima, eu compreendo. Nós vamos, inclusive, entrar em contato com o setor da coordenação de informática, né, da escola, para poder orientá-los melhor. Mas a orientação a respeito de como encontrar a disciplina de ética é porque, normalmente, quando você vai procurar uma matéria, você procura pelo nome da sua turma, pelo nome do seu município. Essa matéria é diferente porque não se trata de um município ou de uma turma. Se trata de 2 municípios juntos e de 3 turmas juntas. Então, lá no ambiente virtual, essa disciplina vai ser encontrada da seguinte forma: Legislação e Ética Profissional, 6 de março. Dê uma olhadinha na foto que eu postei no grupo do WhatsApp de vocês. É exatamente aquela foto que você vai encontrar, certo? Então, você vai procurar, tem várias matérias lá, né? Talvez você encontre até várias matérias de ética também, de outros professores, mas a minha, é aquela que faz a referência da data de início. E qual foi a data de início? Foi o dia 6 de março, tá certo? Se ainda assim você encontrar alguma dificuldade, mais tarde eu vou lançar novas orientações lá no grupo, certo? Mas com calma, sem desespero. O mais importante agora é assistir a aula ao vivo, não é? E eu também vou revisar os conceitos que já falei, então é muito mais importante você estar aqui agora, Jaciel, do que perder muito tempo tentando encontrar uma coisa que você está tendo uma certa dificuldade, e essa dificuldade é normal. Muitos alunos tiveram, certo? E eu admito que de fato, além de ter demorado um pouco para a gente subir os vídeos, também há essa diferença na identificação da disciplina, mas ela está lá. E por isso que eu fiz questão de ontem à noite, quando foi antes das 20 horas até, foi por volta de 7h30 da noite, eu lancei vários áudios no grupo, né, nos grupos de WhatsApp, e aí depois eu lancei também uma foto referenciando o acesso a essa disciplina. Aí você, primeiramente, entra no ambiente, certo? Tem até um link de acesso também lá no grupo do WhatsApp, mas você também pode entrar através do Google diretamente, da barra de endereço, colocando o nome de usuário, seu município com letras minúsculas e a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você chegar no ambiente, aí você vai se deparar com muitas matérias diferentes, certo? E aí, por exemplo, quando você falou que encontrou a matéria de dezembro, é porque você olhou no referencial que estava da disciplina de gestão aplicada, certo?
para a sua turma. Mas você não vai procurar por turma, você vai procurar, desta vez, por disciplina. Ainda assim, se a dificuldade for mantida, eu vou conversar com a coordenação de informática, que fica em Fortaleza também, para lançar um tutorial ou uma explicação que facilite o seu acesso. O que eu posso garantir para vocês é que os vídeos estão lá, porque eu mesmo postei. Quem postou fui eu, pessoalmente. Professor, bom dia. Bom, professor? Bom dia, Adriano. Bom dia, Estamos sem Adriano. turma sete. Deixa só o Jaciel concluir, Adriano. Você já fala. Só para o Jaciel concluir o raciocínio dele. Pode falar, Jaciel. Eu vou lá na questão que o professor fala na disciplina, eu abro lá, só que não aparece, entendeu? Aparece uma outra janela, entendeu? Com a mesma coisa quando a gente entra logo lá no aplicativo, eletrotécnico 18 de dezembro. Aí eu vou lá onde o professor indicou aí, Vou te dar uma dica. Entre com o nome Camusim e a senha. Os colegas de Camusim estão acessando. Bote Camusim com letras minúsculas e coloque a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você procura a disciplina nessas mesmas condições e você vai conseguir, tá certo? Ainda assim, se isso perdurar, essa dificuldade, ainda hoje, até o final do dia, nós vamos lançar algumas orientações. Lembrando que o mais importante agora é a aula ao vivo, né? Porque tudo que eu falei no final de semana passada, eu ainda vou revisar hoje, né? E aí a gente segue em frente, tá certo? Mas aí fica a dica, caso você tenha dificuldade de entrar como Paracuru, entre como Camusim com letras minúsculas e a mesma senha. Diga, Adriano. O seu... Bom dia, pessoal. Aqui é o Adriano, ficamos sem turma 7, eletrotécnica. Não, só queria fortalecer a questão dos vídeos, que o Jaciel aí está perguntando. E tá lá, né? Só ele entrar como usuário Camusim, né? A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já olhei ontem, já tá lá, viu? Bem direitinho. Ótimo. Só isso mesmo, professor. O Adriano confirma, né, que conseguiu ver os vídeos. Tá ótimo. Tá. Obrigado, Adriano, pela contribuição. Então, eu vou encerrar essa reunião. Em 2 minutinhos, nós voltamos com o mesmo link de acesso. Se alguém tiver alguma dúvida, ainda vai poder tirar. 2 minutos.